Vamos colocar sobre os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus, mais uma vez na tua presença, mais uma vez suplicando de ti o teu Espírito Santo em nossas vidas. Mais uma vez entregando o mensageiro em tuas mãos. Usa-o, Senhor, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que o céu está em festa hoje pela tua presença aqui nesse lugar. Gostaria de agradecer ao Carioca ali por ter vindo e também ao Júnior, meninos de palavra, hein? Prometeram que viriam hoje e estão aqui para a honra e glória do nome de Deus. Eu quero agradecer a todos os amigos que estão conosco, sintam-se bem. Esta é a casa de Deus, nós só tomamos conta, só administramos, mas ela também é de vocês. Tá ok? Nós vamos abrir agora a sua palavra, mas antes disso, eu gostaria de reforçar o convite para amanhã. Nós teremos um casamento especial entre um amigo e Cristo. E teremos também a oportunidade, se porventura tiver mais alguém com desejo, com anseio, com vontade, ainda dá tempo de preparar, de conversar com a comissão da igreja, com o pastor, e amanhã descer as águas, tá certo? Então amanhã teremos o batismo do nosso amigo Marcos. O Marcos tem uma história extraordinária, e se vocês tiverem interesse, voltem amanhã, tragam amigos. Amanhã é o dia que a gente tem mais tempo, à noite nós não temos desculpas, não é para correria, não tem escola, para poder dar aula, pelo menos para nós, ok? Então vamos encher esse átrio amanhã para a honra e glória de Deus. Tá ok? Eu espero vocês aqui amanhã. E reforçando o convite do Bira, sábado tragam amigos, porque além de ser o dia mundial do jovem, Bira, vai ser o dia do amigo. Então essa festa não terá graça se não tivermos amigos conosco, tá certo? Então tragam amigos, convidem e faremos aqui uma grande festa, tá ok? Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Deus eterno, soberano, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor nos permitiu viver nesse dia e nos concedeu saúde, forças, para podermos estar presente nesse tão lindo louvor prestado ao Senhor. Sabemos que somos imperfeitos, nada somos, nada podemos fazer sem Ti, mas suplicamos pela Tua misericórdia, suplicamos pela Tua bondade e obrigado pelo privilégio de podermos adorar nessa noite. Sabemos que os Teus anjos também estão conosco, sabemos também que o Teu Santo Espírito está aqui, nós podemos senti-lo. E nessa hora, Pai, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, queremos entregar os nossos corações, queremos abri-lo para que o Senhor entre e penetre nele com toda piedade, com toda misericórdia, mas também com todo o poder. Que o Senhor nos instrua, nos ilumine, nos inspire e que o Senhor nos faça um só povo para termos um só Deus. Tu és santo, 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 eterno, Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, também nosso Criador, Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E nesse momento nós louvamos o Teu nome. Vamos abrir a Tua palavra, suplicamos que o Senhor nos instrua, não somente no falar, mas também no ouvir e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus, amém. O pastor Amin Rodô, ele diz que ele nunca comandou um exército, ele nunca teve nas mãos uma arma, nunca disparou um só tiro, mas nunca teve tantos adeptos, tantos seguidores como o Senhor Jesus. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite, e quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia.
Nenhum monarca fez o que ele fez. Nenhum deles. Eles tiveram até tapetes vermelhos para poder andar, mas para Cristo ninguém lhe estendeu um tapete vermelho. No entanto, nenhum outro monarca andou sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Somente ele. Ele contrariou as regras, ele contrariou as leis da natureza, as leis da vida, ele contrariou até as leis da morte. Ele entrou em nosso planeta. Eu queria até explicar um pouquinho disso para vocês. Existem 3 formas de entrarmos no planeta. O primeiro, pela criação, como foi o caso de Adão e também de Eva, eles não foram concebidos, tá certo? Pela concepção, eu e você, e Jesus Cristo que entra através do Espírito Santo de Deus, e ele usa um ventre virgem. Escutem, ele usa um ventre virgem, ou melhor, um ventre virgem para poder entrar na terra. Para sair desse planeta, ele usa também um túmulo virgem. Ninguém tinha sido enterrado ainda no túmulo de José de Arimateia. E Jesus foi o primeiro. Então, para entrar no planeta, ele usa um ventre virgem. E para sair do planeta, da órbita, ele usa um túmulo virgem. Não se esqueçam disso. Por que ele contrariou as leis da vida? Porque ele não dependeu de ser humano homem para poder nascer. Apenas de uma mulher. E ele é o único concebido divino e humano. Não existe ninguém como ele. Por isso chamamos de unigênito. Unigênito quer dizer o único da espécie. Não é o mais velho, não é o mais novo. Ele é o único que existe dessa espécie. Que tem sangue de Deus e tem sangue de homem. Por isso ele contrariou as leis da vida. As leis da morte, porque Deus, ele não morre. Mas por que ele contrariou isso? Porque ele precisava morrer para poder alcançar a mim e você. Ele também contrariou as leis da ressurreição. Dizem que ele não teve uma casa para morar, um lugar para reclinar a cabeça. Ele mesmo disse isso. E também ele não tinha um túmulo para ser sepultado. Por isso ele tomou emprestado o túmulo de José. E por que toma-se um túmulo emprestado? Sendo que cada família tem o direito e dever de ter o seu. Porque ele não tinha intenção de passar muito tempo ali. E como diz a palavra de Deus, confirma ela, no 3º dia o Senhor ressurgiu. Por isso, nós devemos a nossa vida a Ele. E eu tenho dito, se eu tivesse a vida inteira para poder louvar e exaltar o nome do Senhor, se eu tivesse a minha vida inteira somente para adorá-lo, ainda assim seria pouco. Seria muito pouco tempo. Por isso nós teremos 1000 anos somente para o ensaio e uma eternidade para poder adorá-lo todos os dias da nossa vida. Amém? E ele está ansioso por esse dia. Ele está ansioso por essa busca. E eu fico imaginando que a ansiedade de Cristo Jesus para poder voltar nesta terra para nos buscar é muito maior do que o nosso desejo de subir. Isso a gente pode enxergar em algumas formas e maneiras em que alguns de nós se encontram vivendo. Ok? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Amém? Quem não tem Bíblia, por favor, um amigo, irmão, sente do lado aí, auxilie, apoie, para que nós possamos meditar juntos. Antes de ler isso aqui,
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de perguntar, porque são nas perguntas que nós somos levados a pensar, não é? E quanto mais perguntamos, mais aprendemos, não é assim? E quem não pergunta tem dificuldades para aprender, não é? Pode observar que o aluno na sala de aula que não pergunta e que concorda com tudo, ele tem dificuldade em suas notas. Vocês teriam coragem de eleger um homem que fosse capaz de beber até cair para poder representá-lo em uma sociedade? Não? Não teria? E se essa embriaguez fosse a tal ponto de ele perder a própria roupa e ficar nu? Você teria coragem de dar um voto para esse homem ser o teu representante na sociedade? Não? De jeito e maneira. É incrível. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Por que nós não temos coragem de votar nele? Não serviria, Luciano, para vereador? Um cargozinho mais... Hoje em dia não está muito difícil achar. Não, mas para beber até cair nu é um pouco complicado, não é não? Então, queridos, se não temos coragem de elegê-lo para ser o nosso representante na nossa cidade, com certeza não teríamos coragem de elegê-lo para ser o nosso governador. Certo? Se não temos coragem de elegê-lo para ser o nosso governante, o nosso governador, com certeza não voltaríamos nele para ser o nosso presidente. O que vocês acham disso? Pois eu quero falar para vocês nessa noite de um homem, antes da gente ler Mateus, de um homem que foi escolhido por Deus para ser representante não só da sua comunidade, da sua cidade, não só do estado, não só do país, não só do seu continente, mas ele foi escolhido por Deus para ser o representante de toda a terra. E este homem, um dia, ele bebeu tanto, que ele ficou tão alegre, que ele caiu nu, de tão bêbado que estava. Vocês acreditam nisso? Agora vem a outra pergunta. Por que eu e você não temos coragem de elegê-lo e Deus teve? Por que será? Deus conhece o coração dele. Vamos ver essa história aí? Eu vou ler para vocês aqui onde está escrito. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, no verso 9 e 10 de Gênesis. Depois a gente volta lá para Mateus 25, tá ok? Essa é a história de Noé. Aqui começa a narrar a história deste homem. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, relata a palavra de Deus, era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Talvez em outras traduções vai dizer aí que Noé, ele andou com Deus. Noé era um homem reto, um homem íntegro. É o que a palavra de Deus nos relata. Olha só como diz nessa outra tradução. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Íntegro, queridos, é alguém que não se desvia de princípios. É alguém que os defende no escuro. É alguém que mesmo estando num lugar distante, que ninguém o conheça, mas ele defende a verdade, o que é certo, o que é direito, o que é correto. Ele não deixa se vender e nem tampouco se comprar. É assim que a Bíblia se refere a Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, ou seja, os homens do seu tempo, Noé andava com Deus. Ou seja, ele tinha amizade, ele era amigo de Deus. É tanto que nos Hebreus escreveram que Noé era amigo de Deus, porque ele andava com Deus. No verso 10, a Bíblia diz que ele gerou 3 filhos, como lemos, Sem, Cã e Jafé. Agora, mais para frente, nós vemos a história
de que Noé foi o primeiro homem da Bíblia que plantou uma vinha. Ele foi o primeiro homem, está escrito aqui, é o primeiro homem que cuidou, que plantou uma roça de parreiras, não é? E quando Noé colheu as frutas, quando Noé colheu as uvas, ele ficou tão contente, ele ficou tão feliz, que ele foi experimentar o que ele fez. E eu fico imaginando, queridos, uma terra sem agrotóxico, sem adubo foliar, sem adubo normal para se pôr ali no pé, uma terra 100% perfeita, sem adição de qualquer contaminação. E quando Noé planta, quando ele cultiva aquela roça, ele colhe talvez as melhores uvas de todos os tempos até hoje. A Bíblia diz no capítulo 9, no verso 20, que Noé era agricultor, ou seja, ele era acostumado a mexer com plantações. Ele foi a primeira pessoa, diz a linguagem de hoje, que fez uma plantação de uvas. E no verso 21, um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Agora eu pergunto, conhecendo a integridade deste homem, o tanto quanto ele era direito, que ele era honesto, que ele defendia a verdade, agora você teria coragem de votar nele? Teria? Agora teria, né, Luciano? Agora sim. Por que, queridos, que eu e você não teríamos coragem de eleger Noé para ser o nosso representante e Deus escolheu ele para isso? Por quê? Queridos, porque nós temos uma forma diferente de julgar de Deus. Não é, Marta? Nós temos uma forma diferente de julgar do que Deus. Às vezes nós acostumamos julgar as pessoas pelo que a gente vê. Outras vezes, nós julgamos as pessoas pelo que a gente ouve. Teve uma lição, uns dias desses para trás, que diz que antes de nós darmos um veredito a respeito de uma história, nós precisamos ouvir os dois lados. Ok? Nós precisamos ouvir os dois lados. Mas tem uma coisa que eu descobri nisso tudo: nós não somos juízes. Ok? Esse papel de juiz, a Bíblia diz que pertence somente a Cristo Jesus. Somente Ele. Somente Cristo tem o poder de julgar. Queridos, a Bíblia diz no Apocalipse que Deus o Pai toma na mão os livros dos registros e transfere essa responsabilidade do Pai para o Filho. E Jesus toma na mão o livro dos registros de todos os nossos atos. A Bíblia diz que tanto os atos bons quanto os atos ruins, um dia eu e você vamos prestar conta. Um dia todos nós encararemos o Rei, o grande juiz. E eu fico impressionado como muitas vezes eu tenho agido como juiz na casa de Deus. Como eu tenho visto amigos, irmãos, julgando uns aos outros, como tivesse dever, ou talvez até obrigação, ou direito de julgar os outros. Escutem, aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, se vocês não quiserem, não pode abrir não, eu vou ler aqui, depois vocês conferem. Romanos 2, no verso 1 e 2, diz assim: meu amigo, olha só como Paulo escreve aos romanos, e essa mensagem serve para nós hoje. Meu amigo, não importa quem você seja, olha só, ele tira aqui toda a importância de um ser humano que lê o que está escrito aqui. Não importa quem você seja, independente do cargo que você tenha, seja ele um cargo magistrado ou um cargo simples, comum. Independente de quem você seja, do que você tenha, escute o que diz esse verso. Não importa quem você seja, você não tem desculpas
quando julga os outros. Que palavra pesada. Nós não temos direito, irmãos, de julgar ninguém. Esse papel não é nosso, esse papel é dele, é de Cristo. E o verso 2 diz assim: nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem estas coisas. Ou seja, quem tem o costume de julgar os outros, ele é condenado, a Bíblia diz, ele é condenado por Deus. Então, se nessa noite eu falo para alguém que tem o costume de julgar as pessoas pelo viver, pela forma que come, ou que bebe, ou que veste, chegou o dia de parar. Porque se você continuar julgando, você vai ser condenado. Porque esse papel é de um só. O nome dele é Jesus Cristo. Agora, pode ser, queridos, que sem saber, eu esteja fazendo o papel de uma outra pessoa. Quem esta é outra pessoa? Sempre quando há um juiz, há também um promotor. Alguém falou aí? Tem um promotor. O promotor faz o papel de acusar. E você sabia que a igreja está assim de promotor? Esse papel também não é meu e nem seu, queridos. Esse papel pertence a um ser que, apesar de ter sido criado perfeito, fazendo a vontade de Deus, comandando o céu, Satanás é que cumpre esse papel. Então, se você julga, você está tomando o lugar de Cristo. E se você condena, se você acusa, se você aponta o dedo, você está fazendo o papel do diabo. Não é seu. Você não tem direito de ter esse cargo. Agora nós vamos lá para Mateus 25. Mateus 25. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, pausadamente, ditando os textos, os versículos, para vocês não se perderem. E diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Ele virá como juiz. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, ou se apresentarão diante do Senhor, do grande rei. E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Verso 33. Ele porá os bons à sua direita e outros à esquerda. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que são os... Acabamos de ler, são os bons. Então à direita de Deus estarão os bons. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Versículo 35. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, diz o verso 36, e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Verso 37. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Verso 38. Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa? Ou te vimos sem roupa e o vestimos? Verso 39. Quando foi que o vimos ou que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí no verso 40, o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso
ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Para só um pouquinho aqui no verso 40. O que me chamou a atenção nesse texto, falando sobre os bons, é que aqueles que costumam fazer essa prática, eles não costumam reparar. Eu não sei quantos de vocês, na hora do chamado da escola sabatina, na hora ali da confraternização, nós somos levados a responder um questionário e muitas vezes são perguntados quem contribuiu com remédio, roupa, alimento, dinheiro, lembram? E há vezes, Luciano, que a gente nem lembra o que nós fizemos durante a semana. Este é aquele que doa com a mão direita sem que a esquerda veja. É isso que a Bíblia está querendo dizer quando usa esse texto. É quando você faz sem interesse, sem busca de retorno. Compreendem? E às vezes nem percebe que está ajudando diretamente ao próprio Cristo. Mas eu tenho observado no meio de nós pessoas que não têm se preocupado nesse contexto, irmãos. Não têm se importado com o sofrimento alheio e acha super normal. E a Bíblia nos chama na responsabilidade de não nos conformarmos com este mundo, porque esse mundo é cruel, não existe aqui amor. Vocês viram na peça que foi apresentada ontem? Falta de amor, ninguém liga para ninguém. Há amigos que chegam até nós para nos visitar e saem daqui da mesma forma que chegaram, no máximo, lá na porta o pregador cumprimenta na saída. Eu contei 2 histórias aqui essa semana, queria repetir só para reforçar. Talvez tenha alguém aqui hoje que não conhece ainda. Mas um dia a igreja estava lotada e o pastor estava aqui na frente ministrando um lindo louvor. E de repente adentra pela porta da igreja um hippie. Nós conhecemos bem o traje de um hippie, cabelo rastafari, alargador nas orelhas, cheio de tatuagens. E o cheiro às vezes não é muito legal. Tem uns que se cuidam mais, né, Bira? Mas tem outros que não ligam muito para isso. E o hippie adentra, não encontra lugar porque a igreja estava cheia. E ninguém teve coragem de se levantar e dar lugar a ele. Então ele senta ali na cabeceira, aqui nesse primeiro banco, no chão, e fica observando o pastor aqui ministrando o louvor. E o pastor ficou preocupado, porque nenhum irmão levantou para ceder lugar a ele. E de repente, corre de lá um diácono bem vestido, né, de terno, e na hora que ele se dirige na direção do hippie, o pastor ficou preocupado. Ele pensou, poxa vida, tomara que o irmão não o tire dali e o carregue para fora arrastado. E para surpresa de todos, escutem, aquele irmão sentou do lado do hippie, abriu o inário e começou a cantar com ele. Esse hippie se converteu, mudou de vida por causa daquele irmão que foi tão carinhoso com ele. Isso é que eu chamo de recepção. Uma outra história foi o pastor Marcos Meirelles, lá de Linhares. Se vocês quiserem, podem entrar no Facebook ou no grupo Distrital de Linhares. Está escrito dessa forma. Você vai conhecer lá o pastor Marcos Meirelles. Diz ele que trabalhou 17 ou 21 anos no estado de Alagoas. E nas férias, por ser capixaba, quando ele veio para Vila Velha, ele recebeu um convite de uma cunhada para poder visitar a Igreja Batista da Glória. E ele, por educação, por carinho, foi com ela. E quando chegou lá, abraçaram o pastor Marcos. Eles desejaram boas-vindas. Mas, queridos, uma recepção não consiste somente nisso. Tomaram o nome dele e tomaram também o endereço dele. E quando ele retorna das férias para Alagoas, na caixa do correio, já estava lá lhe esperando um cartão de gratidão pela sua visita na Igreja Batista da Glória. Toda semana, depois toda a quinzena e depois todo mês, até o fim do ano, o pastor Marcos recebia convite, folhetos, livros. Isso eu chamo de recepção. Mesmo sendo um pastor da Igreja Adventista, quando ele retorna nas outras férias,
a primeira coisa que ele lembra e tem vontade, desejo de visitar, é a Igreja Batista da Glória. Eu gostaria que vocês, da Igreja Central de Cachoeiro de Itapemirim, experimentassem um pouco disso. E vocês vão ver coisas extraordinárias acontecer ao vosso redor. Ok? Agora vamos para um outro grupo, verso 41. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. A outra tradução que diz: apartai-vos de mim, malditos. Queridos, não deve ser legal ser chamado de maldito. Ou viver embaixo, alguém que vive embaixo de maldição de Deus. O restante do verso diz: vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 42. Pois eu estava com fome, eu tive fome, e vocês não me deram comida. Estava com sede, e vocês não me deram água. Verso 33. Era estrangeiro, era forasteiro, e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Verso 44. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? E Jesus, no verso 45, responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou no verso 46 dizendo assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Eu queria chamar a atenção dessa igreja para isso, queridos. Muitos de nós, hoje, estamos vivendo à direita de Deus, mas muitos ainda estão à esquerda de Deus. E eu e você precisamos mudar isso, queridos. Eu, como igreja, preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever a minha forma de pensar e de agir. E para aqueles que não são dessa igreja, o que dizer? Está na hora de você tomar a sua posição. Porque eis o momento de desfraldarmos a bandeira pela qual vamos defender e guerrear, que vamos lutar. Chegou a hora de deixar o muro. Está na hora de agir, queridos. E eu trouxe um outro texto aqui para nós meditarmos, para a gente analisar um pouco o que é que nós estamos fazendo. No livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. O Senhor, essa semana eu estou falando muito sobre isso, mas é para que a igreja de Deus acorde. O Senhor tem uma igreja na terra, e nesta igreja, nessa construção, nós vamos falar agora um pouco de construção. Reginaldo, vou precisar de você aqui, viu? Construtor aí, se tiver algum engenheiro, me ajude aí. No verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 3, diz que, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Ou seja, Jesus Cristo é a base. Jesus Cristo é o alicerce dessa construção. Se porventura essa construção, se porventura essa igreja estiver construída em outro alicerce que não seja esse, é mentira. Então, se você conhece alguma religião que não tem a base da sua fé, Cristo Jesus como Deus, creia, não é a religião verdadeira, não é a religião certa. Vamos lá, no verso 12. Alguns usam materiais diversos, e aqui a Bíblia cita alguns deles. E no verso 12 diz assim: alguns
usam ouro. Então aqui nós encontramos tijolos de ouro. Outros usam prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda há outros que usam madeira, capim ou palha. Algumas traduções diz feno, comida de boi, comida de gado. Então temos aqui algumas matérias-primas, vamos dizer assim, para poder fazer essa construção. Bom, a base nós já temos, é a pedra angular, é Cristo Jesus, a pedra de base. Ok? E para a construção ou levantar das paredes, nós encontramos aqui tijolos de ouro, de prata, de pedras preciosas, também de madeira ou capim ou palha. Ok, então temos aí quantos tipos de tijolos? 6. Vamos gravar isso aí? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim e palha. Temos esses 6 tijolos na construção da casa firmada em Cristo Jesus. Vamos por parte. Eu vou começar de baixo. A palha, já existe um ditado, isso aí é fogo. Por que fogo de palha? Por que aquele que acende, mas que acaba logo. E eu pergunto, há crentes, há cristãos assim, nessa construção? O que é que vocês acham? Aqueles que chegam com todo o gás e tudo, mas daqui a pouco... Por falar nisso, eu estou sentindo a falta de um amigo aqui, irmãos. Me ajude a orar por ele, não vou nem falar o nome, não. Alguns aqui já sabem do que eu estou dizendo. Me ajude a orar por ele, para Deus transformá-lo num tijolo de ouro. É o de palha, é aquele que chegando daqui a pouco, acabou. Nem esquentou o banco, acabou. O segundo tijolo que vamos falar é o capim. O capim demora um pouco mais do que a palha, porque o capim ainda está verde, não é? Demora um pouquinho mais, mas depois ele se dissipa, não é? Falar nisso, um dia desse eu cheguei em Águia Branca e a irmã Teresa nos recebeu com todo carinho, o irmão Valvix, e de repente o Valvix foi levar as crianças num ponto de ônibus para poder ir para a escola, e ficou eu e um amigo lá conversando com a irmã Teresa, a irmã Maria, e de repente ficamos do lado de fora ali conversando e tal, e quando eu olhei eu vi um fogo com a chama alta, e eu fiquei pensando, será aquilo normal? Pensei até que o irmão Valvix tinha colocado fogo e saiu para levar as crianças, mas não, ele tinha queimado um lixo de manhã cedo, e depois que queimou ele jogou água, só que não apagou. E infelizmente o vento soprou forte e pegou uma faísca, jogou no capim, e o capim do vizinho, se fosse pelo menos dele, estava bom demais, mas o vizinho estava pegando fogo, e foi um desespero. Ainda bem que tinha um senhor num alto de um lugar lá num curral, e ele viu o fogo de longe, ele correu de moto, e chegamos cá, pegamos baldes e mangueiras, e tentamos fazer de tudo, e não teve jeito, e aquele fogo subindo cada vez mais, ficou incontrolável, e eu fiquei desesperado. E nós começamos a arrancar galhos, e batemos ali nas labaredas, mas o vento soprava muito forte, e estava um calor infernal naquele lugar, irmãos. Nada soprava. Mas na hora que o fogo começou a pegar, o vento açoitou. E entramos em desespero. E eu me lembro que eu batia de um lado, o seu Josias batia de outro, e o vento soprava cada vez mais, a gente sentia a quentura, se afastava, ia lá, buscava um galho novo e não resolvia. Eu me lembro que a irmã Teresa entrou em desespero. E quando o seu Josias, que é um homem do interior, um homem da roça, já acostumado a lidar com essas coisas, ele desistiu, ele parou por um instante e disse, não vai ter jeito não. Irmãos, dá vontade de chorar. Eu me lembro que naquele momento eu comecei a clamar o nome de Deus. Eu falei, Senhor, por favor, muda a direção desse vento. A irmã Teresa clamava a Deus de joelho, irmãos, perto daquele fogo, e dizia assim, Senhor, em nome de Jesus, Tu é o Criador de todas as coisas, conduz esse fogo na direção contrária, porque do lado oposto tinha uma lagoa, logo ia apagar. Irmãos, quando ela acaba de orar, e eu clamando o nome de Deus aqui em pensamento, naquela agonia ali, tentando apagar, o vento volta e sopra do contrário, onde já tinha queimado. E aí eu e o seu Josias agilizamos rapidinho e conseguimos apagar o fogo.
pronto, voltou o calor de novo. E aí começamos a pegar água, e quando nós olhamos atrás, um redemoinho de todo tamanho, que já tinha feito um arraso no pasto do homem lá, e a altura já estava na pedra do monte que tem de trás. Eu falei, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. E estava um calor, tudo parado, e de repente um vento que sopra pela alegria do fogo. Pensa se isso é de Deus. E na hora que nós repreendemos, graças a Deus, o redemoinho acabou e nós conseguimos apagar o fogo. Que sufoco! Mas sabe, queridos, estamos falando aqui de queimar, mas olha as qualidades que nós temos visto. Palha, nós já conversamos, falamos agora um pouco sobre o capim. A madeira é um material legal. Eu não sei se, Reginaldo, se dá certo lá colocarmos um tijolo de madeira na sua construção, mas certamente ela poderá durar um tanto mais quanto o capim e a palha, mas certamente não resistirá. Não é verdade? E eu pergunto, tem tijolos assim na construção da igreja de Deus? O que é que vocês acham? Chegam, demora e tal, mas daqui a pouco com chuva, com sol, com a quintura, com calor, ele começa a se desfazer, a se desgastar e logo depois se consome. Se vier o fogo então, não é? Mas vamos lá. No quarto produto usado aqui na construção, pedras preciosas. Se nós colocarmos uma pedra preciosa, por mais dura que seja, será que ela resiste muito tempo ao fogo? O que é que vocês acham? Olha, irmãos, pode até demorar, mas dependendo da temperatura, ela vai derreter. Podemos assistir isso na TV, nos vulcões, por exemplo, da Indonésia, da Islândia, que é o país mais vulcânico do mundo. E aquele fogo é tão extremo que ele derrete as rochas. Então essa pedra preciosa, por mais dúctil que seja, mas ela vai derreter. Ok? Mas nós temos tijolos de pedras preciosas na igreja de Deus? Temos. Dura, prega com força, é forte, bonito. Você olha por fora assim, uma beleza. Mas quando o fogo chega, nego, cai fora. Eu quero falar agora do quinto material, que é da prata. A prata é um mineral muito bom, bonito, caro, não é? Mas quando o fogo chega na prata, ela sustenta, ela segura? Não, ela também derrete. E na construção da casa de Deus tem tijolos de prata? O que é que vocês acham? Tem. Tem daqueles irmãos que perseverarão até quase o fim. Mas no fim, desistirão. Na hora que o fogo pegar, ele vai cair fora. É triste eu estar dizendo isso, mas eu gostaria que a igreja central de Cachoeiro se preparasse para esse evento. Porque chegará um dia em que eu e você não poderemos mais comprar e nem vender. E aí o cerco vai apertar. Nós vamos encontrar dificuldades. E aí muitos não suportarão a pressão e cairão fora. Talvez você esteja olhando para mim nessa hora e dizendo assim, não, mas eu não vou desistir não, eu estou aqui, vou permanecer firme até o fim, quero ser um tijolo de ouro, vou ser e sou um tijolo de ouro e vou ficar firme aqui. Mas, queridos, no dia que você levar o seu filho passando mal no hospital, e quando você chegar lá, eles não quiserem atendê-lo porque você não tem determinado selo ou determinada marca, aí é que nós vamos demonstrar quem realmente somos. Se somos prata ou o quê? Quando você vê o teu filho chorar, pedindo um pedaço de pão para matar a sua fome, você não tem nada nas prateleiras, e você não poder ir no supermercado comprar, e nem tampouco vender, será triste assistir o teu filho chorar e resistir a isso. Talvez eu compare esses que desistirão nesse ponto dos tijolos de prata. Mas a Bíblia fala aqui de um ouro. E eu fui pesquisar a respeito desse ouro aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12.
E este ouro, no original grego, está escrito como um ouro de Ofir. Alguém já ouviu falar em ouro de Ofir? Ouro de Ofir é o ouro mais puro que existe. Ele é um ouro dúctil e ele não cede ao fogo. Olha só, se não misturar nada nele, ele não se queima. Ele não derrete. E aqui no verso 13, o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um desses produtos. Ou seja, na volta de Jesus, eu e você seremos apresentados diante deste fundamento, diante do Rei, e demonstraremos quem realmente somos. Se temos sido diante dele, ou na construção da igreja dele, tijolos de ouro, ou tijolos de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de capim, ou de palha. Todos nós nos apresentaremos diante dele. Pois a Bíblia diz, terminando o verso, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. O livro de Isaías ainda diz que além de nós sermos tijolos de ouro dúctil, de ouro de Ofir, eu e você precisamos estar no prumo, aprumados. De que adianta uma construção de ouro, irmãos, mas tudo fora do prumo? Reginaldo, aprova aí? Tem jeito não, né? Tem jeito não. Tem que estar no prumo, irmãos. Agora, queridos, eu quero terminar essa mensagem de hoje fazendo um apelo ao coração de vocês. Nós temos neste lugar todos esses materiais, todos esses produtos. E nessa noite quero fazer um convite a você, a pedir a Deus que te transforme hoje num tijolo de ouro, aprumado. Não é fácil. Algumas mudanças precisam ser feitas em nossa vida. Mas o único construtor, criador, que pode dar jeito nisso, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Se não for com Ele, nós nunca conseguiremos mudar. Nunca. Se quisermos estar aprovado nessa construção, eu convido você a ser um tijolo de ouro. Eu convido você nessa noite a ser um tijolo de ouro. Se coloque nas mãos do Senhor e diga: Deus, transforme a minha vida. Não é fácil. Não será fácil isso. Queridos, quando eu tinha 8 anos, eu contei, talvez essa história aqui, eu quero repetir só por um detalhe. A minha bisavó, a mãe do meu avô, a gente conversava muito. Eu era responsável para encher o porrão. A Neide está entendendo o que eu estou falando. Um porrão é um pote grande que fica no canto da casa, lá na cozinha, e que mantém a água fria. Lá em Mundo Novo, Serra Preta, Ipirá, no sertão da Bahia, em todo o Nordeste, se tiver mais aqui, vocês vão saber do que eu estou falando. E eu era responsável por encher o porrão ou pote da casa da vozinha. E toda tarde, esse era meu compromisso. Eu me lembro que, em 1984, nós conversávamos depois daquela empleitada, e ela disse: olha, filho, você tem 8 anos, não é? Pois é, no ano 2000 o mundo vai se acabar. 2000 chegará, mas não passará. Quantas vezes eu ouvi isso? E quando a vozinha me falou isso, eu comecei a ficar preocupado, porque eu comecei a fazer as contas e iria morrer queimado com 25 anos de idade. Ela disse: olha, na primeira vez a destruição foi de água, mas agora no final vai ser de fogo. E eu fui para casa naquele dia preocupado. Eu tinha um amigo chamado Roberto, e aí eu conversando com ele, falei: Roberto, eu não sei o que é que eu faço, cara, descobri um negócio hoje, eu estou preocupado, não vou conseguir dormir. E ele falou assim: é o quê? Eu falei assim: o mundo vai se acabar no ano 2000. Nós vamos estar com 25 anos. Talvez não vai dar nem tempo de namorar direito, cara. Não vai dar tempo de casar, de ter filhos. E aí eu comecei a me desesperar na minha mente infantil de 8 anos de idade. Pensa no parafuso que deu, irmãos.
Nós vamos morrer queimado. E eu imaginei assim na minha mente finita, o fogo vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Não tinha para onde correr. E a única coisa que me acalentava era saber que eu não ia morrer só. Aí eu pergunto, isso é acalento? Dá para ficar em paz com isso? Queridos, aos 13 anos, eu morava em Feira de Santana. E eu me lembro que no período das férias de junho, lá a gente chama o mês de Santana, o mês do São João. Eu tinha 15 dias de férias para passar lá com os meus pais. E mais 6 irmãos. Eu me lembro que na tarde de sábado, a minha mãe me estendeu um convite para irmos até a casa de um vizinho próximo, que iria ter ali um estudo da palavra de Deus, um estudo da Bíblia. Eu nunca tinha pegado numa Bíblia até meus 13 anos. E olha que eu fiz primeira comunhão, fui batizado, crismado, consagrado, e nunca tinha pegado numa Bíblia. Lá na cristaleira do vovô Pascoal, tinha até uma, mas era escrita em espanhol. Ninguém sabia ler. Só o padre Severino, que vinha cá de 6 em 6 meses, e pegava aquela Bíblia quando ia celebrar. Mas nós mesmos não tínhamos acesso, ela vivia trancada. E naquele dia eu não quis, eu rejeitei o convite da minha mãe. Eu disse, mãe, eu não... esse negócio de crente aí, ó, se for da nossa igreja, beleza, estamos juntos. Agora, se não for, tem conversa. Eu tinha 13 anos. E ela, naquele dia, fez um apelo mais especial, falou assim, vamos fazer o seguinte então, vamos lá comigo então, só para você me fazer companhia. E aí um pedido desse não tem como negar, não é? Acompanhei minha mãe, e eu me lembro que no momento que tomei a decisão de segui-la, de ir com ela no estudo, os 6 irmãos falaram assim, então a gente não vai ficar aqui não. E todo mundo se arrumou rapidinho, e nós pegamos a estrada. Quando a gente estava saindo na porteira, o meu pai falou assim, não vou ficar aqui sozinho não, espera um pouquinho que eu vou me arrumar aqui, nós vamos junto. E fomos nós os 9. E quando chegamos lá na casa do Feliciano, que era o nosso vizinho, estava lá o irmão Antônio Carlos, ministrando a palavra de Deus. Naquele dia, pela primeira vez, eu ouvi dizer que o sábado era o dia de Deus, um dia diferente de todos os outros. Não era somente um dia guardado, mas era um dia abençoado e um dia santificado, ou seja, com 3 diferenças dos outros dias. E eu me lembro que com 13 anos, tinha um bom número de pessoas ali naquele quintal, naquele terreiro, e eu disse, meu amigo, isso está escrito aonde? Ele falou assim, na Bíblia. Eu falei, mas que Bíblia? Ele falou assim, na Bíblia Sagrada. Mas a sua Bíblia, essa Bíblia que você tem nas mãos aí, é igual à nossa? E ele disse, todas as Bíblias são iguais. Mas isso está escrito na Bíblia. Olha quanta pergunta. Aquilo foi como um balde de água fria em tudo que eu havia crido até então. 13 anos. E eu falei assim, o senhor me mostra isso aí na Bíblia? Ele falou assim, mostra, vem cá. E ele me chamou no meio de todo mundo, e eu peguei nas mãos pela primeira vez numa Bíblia, e li o livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versos 8 a 12. 98 palavras que ficaram no meu ouvido tinindo aquela semana inteira. Eu nunca tinha ouvido falar que o sábado era o dia de Deus. Tínhamos costume de guardar um outro dia. E agora aquilo surge como uma luz fulgurante que ofusca os meus olhos. E eu não queria acreditar, eu não queria crer nisso. Queridos, quando foi na outra semana, me lembro como se fosse hoje, no mês de junho de 1989, quando o crente, o Antônio Carlos, passou na frente de casa, indo lá para o seu Feliciano, olhei para minha mãe e perguntou assim, mãe, a senhora vai no estudo hoje? E ela disse, meu filho, eu não sei, estou pensando aqui. Eu falei, então, enquanto a senhora pensa, eu vou me arrumar e eu estou indo. Eu estava com sede, eu queria saber um pouco mais. E eu me lembro que nesse dia, ele pregou sobre Apocalipse 20, verso 8, que diz que o número de perdidos são como os grãos de areia da praia do mar. Aí eu fiquei preocupado, irmãos, porque é muita areia. Era muita gente para se perder, muita gente para se queimar. E sabe qual foi o meu primeiro pensamento, a minha primeira reação? Eu queria ir, irmã Neide, lá em Salvador, e pegar um punhado de areia e espalhar lá na Caatinga, porque aí estaria salvando um punhado de gente. Com essa história eu não quero brincar com você.
Eu estou falando que o número de perdidos são inúmeros, não tem como contar. Mas essa noite, Deus quer contar com você como achado, não como perdido. Muitos de nós já tomamos a nossa decisão. Muitos de nós, através da decisão de piamente, verdadeiramente seguir ao Senhor Jesus, fez um compromisso público com Ele diante da igreja, diante de alguns amigos, de familiares, ali no tanque batismal. Selamos a nossa vida com Ele. Amanhã eu vou falar um pouco a respeito disso. Eu queria que vocês viessem e trouxessem amigos. Outros estão se decidindo agora. Amanhã nós estaremos, para a honra e glória de Deus, festejando o batismo do nosso querido irmão Marcos. Que história extraordinária. Vem amanhã que vocês vão ouvir. E eu gostaria de estender esse convite também àqueles que ainda não passaram por essa experiência. Eu não sei o que é que te prende, mas de uma coisa eu sei quem te liberta. Quando eu decidi me batizar, estava pensando no preparo para esse dia. E quando eu resolvi ser batizado, batizaram-se também comigo mais 5 irmãos e os meus pais. Hoje estão a maioria na igreja. Mas eu gostaria que nessa noite você tomasse a sua decisão e confirmasse o teu nome no livro do céu, para quando o Senhor voltar, você possa olhar em seus olhos e dizer: Senhor, como eu estava com saudade. Poder abraçá-lo e beijá-lo e dizer: vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Fechem os seus olhos. Eu quero orar por você, querido Pai. Nesse instante há pessoas aqui que ainda não tomaram a sua decisão de ser batizado para ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas em nome de Cristo Jesus eu suplico, trabalhe em sua mente, em seu coração, através do teu Santo Espírito, e que essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, como eu já disse, entregue a sua vida, o seu coração ao Senhor, e que se deixe ser conduzido por Ti. Aos irmãos que já passaram por essa experiência, eu suplico que o Senhor confirme o nome de cada um deles no livro do céu. E que nesta noite, todos os materiais que não sejam o ouro dúctil, sejam transformados para a honra e glória do Teu nome. De nós mesmos, Pai, não conseguimos nada, nós não somos nada, porque o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E eu apresento a cada irmão, a cada amigo, a cada criança, jovem, adolescente, a cada irmão adulto que se encontra aqui nesta noite, aos amigos que tão carinhosamente nos visitam, que o Senhor os ajude. Confirme o nosso nome no livro do céu e prepare o coração daqueles que ainda vão passar por essa experiência, para que no dia que o Senhor voltar eles estejam prontos para subir com o Senhor. Nos perdoa naquilo que falhamos, Pai. Se existe algum pecado que faz separação ainda entre nós e o Senhor, que o Senhor o repreenda, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, nos lave com o Teu sangue. Nós Te suplicamos essas bênçãos, não por merecer, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.